As três visões da destruição, capítulo 7. O Senhor Deus me fez ver isso. Eis que ele criava gafanhotos quando começava a crescer o feno tardio depois das ceifas do rei. E aconteceu que quando acabaram de comer a erva da terra, disse eu: Senhor, Senhor, perdoa agora quem sustentará Jacó, porque ele é pequeno. Arrependeu-se o Senhor. Não será assim, disse o Senhor. E o Senhor Deus fez-me ver isso. Eis que o Senhor Deus convocou o fogo para castigar e consumiu o grande abismo e consumiu também uma parte da terra. E disse: Senhor, Senhor, cessa agora quem sustentará Jacó? Porque ele é pequeno. Arrependeu-se o Senhor e disse Deus, o Senhor, também não acontecerá isso. Ensinou-me também, eis que o Senhor estava sobre o muro levantado a prumo, e tinha um prumo de pedreiro em sua mão. O Senhor disse, então, o que vês, Amós? Eu respondi, um prumo de pedreiro, e o Senhor disse, eis que eu porei o prumo no meio de meu povo Israel. Não o tolerarei mais. Serão destruídos os lugares altos de Isaque e os santuários de Israel assolados, e me levantarei com a espada contra a casa de Jeroboão. Amós e Amazias. Então o sacerdote Amazias de Betel mandou dizer a Jeroboão, rei de Israel: Amós levantou-se contra ti no meio da casa de Israel, a terra não suportará todas as suas palavras, porque assim diz Amós: Jeroboão morrerá a fio da espada, Israel será levado de sua terra em cativeiro. E Amazias disse a Amós: Vai-te, ó vidente, foge para a terra de Judá e come ali teu pão, e ali profetiza. E não profetizes mais em Betel, porque é o santuário do rei e capital do reino. Então respondeu Amós e disse a Amazias: Não sou profeta, nem filho de profeta, mas boeiro e colhedor de sicômoros. E o Senhor me tirou de após o gado e me disse: Vai e profetiza ao meu povo Israel. Agora, pois, ouve a palavra do Senhor. Tu dizes: Não profetizes contra Israel, nem anuncies contra a casa de Isaque. Portanto, assim diz o Senhor: Tua mulher será obrigada a se prostituir no meio da cidade, e teus filhos e filhas cairão a fio de espada, e tua terra será repartida por sortes. Tu morrerás em terra imunda, e Israel será levado cativo para longe de sua terra. O cesto de fruta de verão, capítulo 8. Isto me mostrou o Senhor Deus. Eis aqui um cesto de fruta madura, e disse: Que vês, Amós? E respondi: Um cesto de fruta madura. E me disse o Senhor: Chegou o fim para meu povo de Israel, já não o tolerarei mais. Os cânticos dos templos se converteram em uivos naquele dia, disse o Senhor Deus. Muitos serão os cadáveres, serão lançados fora em silêncio em qualquer lugar. A fome da palavra de Deus. Ouve isto os que exploram os necessitados e destruí os pobres da terra, dizendo: Quando passará o mês e venderemos o grão e a semana, e abriremos os celeiros de pão e diminuiremos a medida, elevaremos o preço, forjando a balança com engano, para comprarmos pobres por dinheiro e os necessitados por um par de sandálias, e venderemos os resíduos do trigo? O Senhor jurou pela glória de Jacó: Não me esquecerei jamais de todas as suas obras. Não estremecerá a terra por causa disso,
Não lamentará todo habitante dela? Subirá toda como um rio, transbordará e minguará como o rio do Egito. Acontecerá que naquele dia, disse Deus, o Senhor farei com que se ponha o sol ao meio-dia, e cobrirei de trevas a terra em dia claro, e mudarei suas festas em pranto, e todos os vossos cânticos em lamentações, e porei cilício sobre todo o lombo, e que se raspe toda a cabeça, e a transformarei em luto pelo unigênito, e seus últimos dias serão de amargura. Eis que vem dias, disse o Senhor Deus, nos quais enviarei fome sobre a terra, não fome de pão nem de água, mas de ouvir as palavras do Senhor. E irão errantes de mar para mar, buscarão a palavra do Senhor desde o norte até o oriente, e não acharão. Naquele tempo as donzelas formosas e os jovens desmaiarão de sede. Os que juram pelo pecado de Samaria e dizem: por teu Deus, ó Dan, e pelo caminho de Berseba caíram e nunca mais se levantarão. A queda do santuário de Betel, capítulo 9. Vi o Senhor que estava de pé junto ao altar e disse: derruba o capitel e estremecerão os umbrais e faze-os em pedaços sobre a cabeça de todos, e o que restar deles matarei a fio de espada. Não haverá qualquer um deles que fuja, nem quem escape. Os juízos do Senhor são inevitáveis. Ainda que tratem de forçar a entrada do inferno, minha mão os tirará de lá, e ainda que subam até o céu, de lá os farei descer. Se esconder no cume do Carmelo, ali os procurarei e os apanharei, e ainda que se escondam diante de meus olhos no mar profundo, ali enviarei a serpente, e ela os morderá. E se forem ao cativeiro diante de seus inimigos, ali enviarei a espada, e os matará, e porei os olhos sobre eles para o mal e não para o bem. O Senhor Deus dos exércitos é o que toca a terra, e esta se derrete e lamentam todos que nela moram. Sim, toda ela se levantará como um rio e minguará logo como o rio do Egito. Aquele que edificou suas altas moradas no céu e estabeleceu seu firmamento sobre a terra, o que chama as águas do mar e as derrama sobre a face da terra, o Senhor é seu nome. Filhos de Israel, não sois vós para mim como filhos dos etíopes, diz o Senhor? Não fiz eu Israel subir da terra do Egito, e os filisteus de Caftor e de Quir, os sírios? Eis que os olhos do Senhor Deus estão sobre o reino pecador, e eu assolarei de sobre a face da terra, mas não destruirei de toda a casa de Jacó, diz o Senhor. Porque eis que eu darei ordens e farei com que a casa de Israel seja sacudida entre todas as nações, assim como se sacode um grão no crivo, e não cai um grão sequer na terra. Todos os pecadores de meu povo morrerão a fio de espada, os que dizem: o mal não nos alcançará nem nos agarrará. A restauração futura de Israel. Naquele dia, eu levantarei o tabernáculo caído de Davi, e fecharei suas brechas, e levantarei suas ruínas, restaurá-lo-ei como no tempo passado, para reconquistarem o restante de Edom e todas as nações sobre as quais meu nome é invocado, diz o Senhor que faz isso.
Eis que vem dias, diz o Senhor, nos quais o que lavra alcançará o segador e o pisador de uvas, ao que lança a semente, os montes destilarão mosto e todas as colinas derreterão. Trarei do cativeiro meu povo de Israel, e edificarão as cidades assoladas e nelas habitarão, plantarão vinhas e beberão vinho delas, farão pomares e deles comerão frutos. Plantá-lo-ei em sua terra e nunca mais serão arrancados da terra que eu lhe dei, diz o Senhor teu Deus. Obadias, capítulo 1. A humilhação de Edom. Visão de Obadias. O Senhor Deus diz isto a respeito de Edom. Temos ouvido uma notícia que vem do Senhor, e um mensageiro foi enviado às nações. Podem-vos de pé e levantemo-nos contra este povo em batalha. Eis que te fiz pequeno entre as nações, és muito desprezado. A soberba de teu coração te enganou, tu que moras nas fendas das rochas, que pões nas alturas tua morada, que dizes em teu coração: quem me derribará em terra? Ainda que faças teu ninho tão alto como a águia, e ainda que o coloques entre as estrelas, dali te derribarei, diz o Senhor. Se ladrões viessem a ti, ou salteadores da noite, como serias destruído? Não furtariam o que lhe bastasse? Se viessem a ti vindimadores, não deixariam ao menos alguns cachos? Como foram esquadrinhadas as coisas de Esaú e seus tesouros escondidos. Todos os teus aliados te fizeram retroceder até a fronteira. Os que estavam em paz contigo te enganaram e prevaleceram contra ti. Os que comiam teu pão puseram armadilha debaixo de ti. Não há em ti discernimento. Não farei que pereçam naquele dia, diz o Senhor. Os sábios de Edom e a prudência do monte de Esaú, e teus valentes, ó Temã, serão amedrontados, de sorte que será exterminado com morte violenta todo homem no monte de Esaú. Pela violência feita a teu irmão Jacó, a vergonha te cobrirá e serás exterminado para sempre. O dia em que, estando tu presente, os estrangeiros saqueavam suas riquezas e estranhos entravam por suas portas e lançaram sorte sobre Jerusalém. Tu também eras como um deles, porém não devias ter apreciado o dia de teu irmão, o dia de teu infortúnio, nem te ter alegrado dos filhos de Judá no dia de sua ruína, nem ter proferido palavras alterneiras no dia da angústia. Não devias ter entrado pela porta de meu povo no dia de seu quebrantamento. Não devias ter olhado seu mal no dia de seu quebrantamento, nem haver lançado mão de seus bens no dia de sua calamidade. Também não devias ter parado nas encruzilhadas para matar os que deles escapassem. Nem devias ter entregado os que ficavam no dia da angústia. A exaltação de Israel, porque se aproxima o dia do Senhor sobre todas as nações, como tu fizeste, se fará contigo. Tuas ações se voltarão sobre tua cabeça, da maneira como vós bebestes em meu santo monte, beberão continuamente todas as nações, beberão e engolirão e serão como se nunca tivessem sido. Mas no monte de Sião haverá um remanescente que se salvará,
e será santo, e a casa de Jacó recuperará suas posses. A casa de Jacó será o fogo, e a casa de José será a chama, e a casa de Esaú a palha, e os queimarão e os consumirão, e não ficará nenhum resto da casa de Esaú, porque o Senhor falou. Os do Neguebe possuirão o monte de Esaú, e os das planícies aos filisteus possuirão também os campos de Efraim e os campos de Samaria, e Benjamim ocupará Gileade. Os cativos do exército dos filhos de Israel possuirão a terra de Canaã até Serepta, e os cativos de Jerusalém, que estão em Sefarade, possuirão as cidades no Neguebe, e subirão libertadores ao monte de Sião para julgar o monte de Esaú, e o reino será o Senhor.